Uma das grandes dúvidas que eu tinha quando eu aceitei a proposta de mudar aqui para os Estados Unidos foi realmente entender quanto seria o meu salário de verdade, após todos os descontos, impostos e tudo mais. E é isso que eu quero falar para vocês no vídeo de hoje. Mas então vamos lá, né? Bem-vindo aqui ao Imigrante Coxinha, o canal na qual eu quero passar para vocês a minha experiência de ter sido transferido do Brasil aqui para os Estados Unidos e mostrar o caminho das pedras ali, principalmente com os erros e os acertos que eu tive nessa minha jornada desde 2015 até agora. E aí você me pergunta, né, por que chama Imigrante Coxinha? Que coxinha é o cara que quer fazer tudo certo, sem jeitinho brasileiro, sem malandragem, sem esqueminho 71. E como eu gosto de dizer para os meus amigos, metendo a real, né? Metendo a realidade como funciona. Já que é para meter a real, já se inscreve aqui no canal, dá um like e faz um comentário se você tinha essa visão de como as coisas funcionavam aqui depois de assistir o vídeo, tá? Então a primeira pergunta que vem na cabeça quando pensamos em salário são os impostos, né? E aí eu tenho que dividir em 4 itens, né? Esses 4 itens são, o primeiro deles é o imposto federal. O segundo deles é o imposto estadual, que se aplica a alguns estados, como é o meu caso aqui, que moro na Califórnia. O terceiro deles é a Previdência Social, o INSS americano, que aqui a gente chama de Social Security, né? E aí a gente tem um último, que é o Medicare, que se vocês nunca ouviram falar com o Medicare, é basicamente o Obamacare, tá? Que também vem descontado ali no teu salário. Então vamos começar pelo imposto de renda federal, que é a parte mais importante desse vídeo. Lembrando que isso aqui não é um guia definitivo, você sempre tem que calcular o teu imposto de renda com um especialista. Quando eu mudei para cá no começo é bem difícil. Então esse vídeo é para vocês terem uma visão muito clara de como funciona, mas é sempre bom vocês terem uma ajuda, porque essas pessoas sabem os artifícios ali que tem legais para você fazer certinho e não pagar mais, né? Então vamos lá, quando você declara o teu imposto de renda aqui, tem 4 formas de você declarar o seu imposto de renda, mas eu vou focar em 3, tá? Que são as mais comuns ali, que é declarar como solteiro, declarar como casado preenchendo junto com a tua esposa, ou declarar como casado mostrando separadamente ali o teu parceiro ou parceira, tá? Quando você escolhe a forma de declarar o imposto de renda, a tabela de descontos muda e eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo com todas as tabelas, tá? Mas eu vou focar no exemplo aqui, no exemplo de alguém que declara como casado em conjunto com o parceiro ou parceira, que é o meu caso aqui com a Paty. O cálculo é progressivo conforme a sua renda, e aí que entra a parte interessante de entender. Até $19.900, o imposto a ser pago é de 10%. Entre $19.901 até $81.050 é de 12%. Então vamos usar como exemplo, tá? Para vocês entenderem como é feito o cálculo, alguém que ganha $50 mil no ano. Então essa pessoa que ganhou $50 mil, ela vai pagar 10% sobre os primeiros $19.900 que ela recebeu, que vai dar $1.990 de imposto, e sobre os outros $30.100, ela vai pagar 12%, que vai dar $3.612, totalizando $5.602 de imposto federal, ou um total de 11,2% do resultado final. Então vocês entenderam? Quer dizer, se fosse 12%, porque ela ganhou até 50 mil na tabela, ela pagaria 12% fixo, mas não é. É só a porcentagem que cai naquela faixa de renda que paga aquele imposto. Então, resumindo, você não paga o imposto ali, o tributo total, mas você paga na faixa ali de salário. No Brasil também é assim, mas a maioria das pessoas não sabe desse cálculo, tá? E eu achei um artigo interessante que dá um exemplo aqui no salário de R$4 mil. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês verem, mas explica exatamente o que eu disse aqui do americano, mas de uma forma bem clara, fica fácil vocês entenderem. A grande diferença, como vocês podem ver, é que aqui não tem isenção da tributação. Então, mesmo que você ganhe $20, esses $20 vão ser tributados, né, no imposto de renda, quando no Brasil você tem ali uma parte que é isenta de tributação. Mas aí você está falando, pô, Edu, mas pagar tudo isso de imposto? E aí eu te falo que não acaba por aí. Porque aqui nos Estados Unidos também tem os descontos que você pode aplicar. Outro ponto importante para entender no cálculo do imposto de renda daqui versus o imposto de renda do Brasil é que o imposto de renda é sempre calculado sobre o seu tributo anual aqui nos Estados Unidos e não sobre o seu valor mensal ali, como é calculado no Brasil. Então, basicamente, quando você fecha
com alguma empresa aqui nos Estados Unidos, né, e você sabe quanto é o teu salário anual, eles já vão calcular ali, mês a mês do teu salário, quanto você vai pagar naquele ano. Então, na verdade, eles já vão te cobrar, tal pessoa vai ganhar 150 mil, então ele vai ganhar isso, ele vai ter que pagar essa média de imposto de 16%, então já vou cobrar 16% dele todo mês, e se essa pessoa, por exemplo, for mandada embora e ficar, por exemplo, 5 meses sem trabalhar, essa pessoa vai ter que recalcular e receber imposto de volta. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você vai ganhar 10 mil de salário no mês, né? Mas você chegou aqui nos Estados Unidos em agosto. Então, você, teoricamente, vai receber 5 meses de salário, o que vai dar 50 mil naquele ano. Então, o total percentual que você vai pagar naquele ano que você chegou ali, que você só trabalhou 5 meses, vai ser muito menor comparado ao ano seguinte, que você já vai ter trabalhado os 12 meses e você vai mudar de faixas de imposto. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui, meu primeiro salário foi em setembro, né? Então eu tive setembro, outubro, novembro, dezembro. Então eu paguei bem menos imposto naquele ano do que no ano seguinte. Quando caiu meu primeiro salário ali em janeiro, que eles calcularam quanto eu ganharia o ano inteiro, o meu salário foi muito menor. Então caiu, assim, absurdamente o meu salário de dezembro para janeiro, porque eu estava sofrendo mais impacto do meu cálculo de imposto de renda, né? Essa parte aqui é a parte interessante do vídeo, né? Por quê? Porque eu vou colocar aqui a tabela de quem é casado como eu e faz o filing, né? Quer dizer, preenche o imposto de renda junto com a esposa. Então, para vocês terem uma ideia. Então, começa ali com 10% a partir de $1 de renda, né? Até 19.900 e vai até 37% de imposto de renda federal para quem ganha acima de $628 mil. Então até $628 mil você vai ali, você vai 10, 12, você tem 10, 12, 22, 24, 32, aí 35 e 37%. E aí 37% é o limite, né? Que é bem mais alto que a gente está acostumado aí no Brasil, que é 27,5%, né? Então no Brasil você paga menos imposto de renda do que você paga aqui. No Brasil você tem lá no comecinho, o comecinho que tem isento e só vai até 27,5%. Aqui a gente vai até 37% do imposto de renda federal. Com essa tabela que eu coloquei na tela e os links com as outras tabelas, vocês conseguem calcular ali e ter uma ideia de qual vai ser o seu desconto de imposto de renda federal que deve ser pago. Mas aí você acha que acabou por aqui. Na verdade, ainda não, fica mais complexo. Existem deduções que você pode aplicar sobre os seus rendimentos, reduzir o teu rendimento total e aí, consequentemente, pagar menos imposto de renda, né? Para o caso de alguém preencher, como por exemplo, casado junto com parceiro ou parceira, que é o meu caso, o máximo de deduções que você pode chegar, eu acho que é $25.100. Então vou dar alguns exemplos. Cada filho pode te dar uma redução de até $3.600 agora, com a nova lei que veio da pandemia. Eu acho que era 2.500, aumentando para 3.000, depois 3.600, se eu não me engano, tá? Tem uma outra coisa que chama American Opportunity, que é basicamente você conseguir reduzir até $2.500 se você mostrar, por exemplo, que você comprou livro, mensalidade de escola, coisas que tem a ver com educação ou com você se preparar para ser uma pessoa mais bem-sucedida. A outra coisa é os juros do financiamento da sua casa. Então, basicamente, os juros que você paga, que você pagou durante o ano, pode ser reduzido do seu income total. Então, e aí com isso você paga menos tax. Então, vou dar um exemplo para você. Imagina que você declarou $100 mil que você ganhou de salário, mas você pagou $10 mil de juros na sua casa. Então, na verdade, o imposto vai ser calculado sobre 100 mil, vai ser calculado sobre 90 mil, porque você pagou 10 mil de juros. Tem um limite, eu acho que é $18.500 para isso. Existe, assim, tudo tem um certo limite, né? Senão o cara ia lá comprar uma casa de $50 milhões e não pagava imposto de renda, né? Então, assim, existe um limite para tudo que você faz. Então, quem está mais baixo na pirâmide consegue ter mais benefício disso do que quem está mais para cima da pirâmide, né? Chega ali num certo momento que acaba o limite, tem um limite. A próxima coisa que você pode reduzir no teu imposto de renda é a previdência privada. Se você mandar dinheiro para a sua previdência privada direto do seu paycheck, né, do seu contra-cheque ali, esse valor não é calculado como income.
né? Não é calculado como receita. Então, se você, por exemplo, ganhou 100 mil e você mandou o limite que você pode fazer isso, que é $19.500, você só vai estar pagando imposto de renda sobre 80.500, tá? Então, se você ganhar $1 milhão, 19.500 é o limite. Então, assim, tem um limite ali que você pode fazer, que é $19.500 todo ano, e eu aconselho, se você tem condição financeira de fazer, que essa é uma das melhores formas de guardar dinheiro e economizar imposto de renda nos Estados Unidos, é essa e a da casa que eu mostrei ali em cima. Tem outras deduções que você pode fazer, mas eu acho que essas 4 que eu falei aqui são as mais importantes e as que são mais fáceis de você conversar com o teu especialista em taxes, né, em imposto, e ele te ajudar a reduzir o tanto que você vai pagar de imposto de renda. Mas aí você falou, pronto, agora acabou o imposto de renda, vamos falar de outras coisas. Na verdade, existe o State Tax, que é o imposto de renda estadual que existe em alguns estados americanos. Então, dos 50 estados americanos, nós temos uma seguinte divisão. A gente tem 8 estados que não cobram State Taxes, que são isentos de State Taxes. Tem 10 estados que cobram, mas é uma tarifa fixa, não importa quanto você ganhou. E aí você tem 32 estados na qual tem uma tabela progressiva como o imposto de renda federal para imposto estadual. Dos 8 estados que não tem nenhum imposto de renda, tem o Texas, a Flórida, o Alasca, Nevada, Dakota do Sul, Tennessee, Washington e Wyoming, tá? Eu poderia gastar aqui mais 5, 10 minutos só falando sobre o imposto de renda estadual, mostrando tabela e tal, mas vocês entenderam como funciona no caso federal e funciona igualzinho no estadual. Até a parte de reduções do valor que é cobrado é parecido, também tem desconto, funciona de forma bem parecida, cada estado tem a sua legislação, então não adianta eu ficar falando aqui, por exemplo, de um único estado que não vai ter muito sentido dependendo de onde você vai. Mas eu vou dar o exemplo aqui da Califórnia, que é onde eu moro. Aqui na Califórnia a tributação começa em 1%, e vai até 13,3% para quem ganha acima de $1 milhão ao ano, tá? Vale lembrar também das deduções, quer dizer, é a mesma historinha, a gente só tem que calcular o federal e estadual ali. E aí você deve estar pensando, pô, então quer dizer que morar num estado que eu vou pagar mais imposto? Na verdade, imposto em todo o estado, é aonde o imposto vai cair que importa. Então, por exemplo, nos estados que não tem imposto de renda federal, o cara tem o imposto de renda, o imposto da casa é mais alto, como no caso do Texas, por exemplo, tá? Então, cada estado dá um jeitinho ali para cobrar o imposto de você. Então, vamos lá, vamos para o próximo desconto obrigatório que tem, que é o Social Security, que é basicamente a Previdência Social aqui, né? O famoso INSS do Brasil. Tem uma contribuição em cada salário recebido de 6,2%. Se você trabalha numa empresa comum e recebe um salário fixo, né, até um limite de $9.114. Então, portanto, quando você chega numa faixa de salário, que é $147 mil, você não paga mais esse desconto no teu salário. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que você ganha $14.700 de salário por mês. Quando chegar em outubro, você bateu ali o limite de $147 mil. Então, o teu salário em novembro e dezembro vai vir sem esse desconto, porque você já chegou no limite. Então, quando chegar ali em novembro e dezembro, o teu salário vai aumentar ali $911 por mês, que é o que estão te cobrando todo mês, vai aumentar $911 por mês, porque você não vai mais ter esse desconto no teu contra-cheque, tá bom? E aí, o último item obrigatório que tem descontado é o Medicare. Medicare é uma contribuição que todo empregado faz para o sistema de saúde pública dos Estados Unidos. Isso existe, acho que desde a década de 30, década de 40, se não me engano. E foi mudado. Hoje em dia tem até gente que chama de Obamacare, que o Obama fez uma grande remodelação daquilo ali. Mas a quantidade que paga, que é 1,45%, é o mesmo, acho que desde 1985, bem antes ainda do Obama ser presidente, né? E também tem um limite de até $250 mil, em 1,45%, e quando você ganha mais que $250 mil, você começa a pagar acima de $250 mil 0,9% dos seus rendimentos, né? E agora a gente vai falar dos descontos que você pode ter dependendo de onde você trabalha, que são basicamente ali plano de saúde, plano odontológico, plano de visão, seguro de vida, previdência privada, esse tipo de coisa, né? Nessa parte funciona igualzinho no Brasil, não tem nem o que comentar, é igualzinho no Brasil, cada empresa tem a sua política.
Tem empresa que paga integral e não te cobra nenhum desconto, tem empresa que cobra um desconto de você, cobra uma parte de você, né? Tem ali a sua contribuição mensal, né? E isso depende de cada empregado. Então eu acho que é muito importante você entender que essa parte não tem realmente segredo, mas é importante você entender o quanto isso vai impactar o teu salário líquido, né? Ali, plano de saúde é uma coisa que é cara, aqui plano de vida, plano de odontológico, plano de visão, né, oftalmologia, é tudo meio que separadinho ali, você tem que montar o seu leguinho basicamente em todas as empresas, né? Então é importante você entender o que eles oferecem e poder fazer o cálculo junto com quem está te fazendo uma oferta de emprego ou ali a pessoa do RH para você ter uma ideia quanto isso vai comer do teu salário. Quer dizer, se você está ganhando ali $1 milhão, isso não vai fazer diferença nenhuma, mas se você está ali ganhando $100 mil e você está descontando $1.000 todo mês do teu salário, são $12 mil ali que vão sumir do teu salário, vão fazer uma bela diferença. Então depende muito de empresa para empresa e vale a pena você sentar, entender e calcular antes de você aceitar uma oferta de emprego, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham conseguido entender um pouco como funciona os descontos, os impostos ali, como calcular isso quando você mudar de país, tá? Esse vídeo não é um guia definitivo, né? Isso é só para dar uma grande visão para vocês do que esperar e você já conseguir meio que fazer um cálculo. Então se você, por exemplo, eu sei que o salário médio de alguém que trabalha nessa função, ou um amigo meu que foi transferido, por exemplo, e eu estou tentando conseguir a mesma coisa, o cara ganhar 140 mil, quanto que vai dar líquido de verdade? Porque como vocês podem ver, todo mundo acha que aqui nos Estados Unidos tem pouco imposto. Na verdade, a carga tributária aqui é bem pesada mesmo. O imposto de renda é bem mais alto, dependendo da faixa salarial que você está, do que é no Brasil, né? Então sempre converse ali com o teu empregador ou representante de RH para você entender exatamente quais são os seus descontos, porque achar que não tem muito imposto nos Estados Unidos é aquela visão que a gente adora falar assim, né? O cara que acha que assim, no Brasil tudo no imposto é ruim, e eu concordo do imposto no produto final, mas o imposto de renda aqui, a conta é muito mais pesada do que aí no Brasil, né? Queria agradecer por terem visto o vídeo até aqui. Não esquece de dar um like, fazer um comentário e vamos meter a real no próximo vídeo e contar mais alguma coisa que as pessoas falam para você que na verdade não funciona bem assim. O próximo vídeo eu acho que vai ser bombástico. Se eu conseguir fazer ali o jeitinho que eu quero, vai ser bem legal e eu espero que você se inscreva aqui para não perder esse próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.